Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã e também juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione também o sino das notificações e compartilhe com toda a sua igreja, com os grupos de WhatsApp da sua igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 6. Ela tem o título A Maldição da Lei e a Bênção da Fé. A Maldição da Lei e a Bênção da Fé. E que tem o texto base em Gálatas 3, dos versículos 10 ao 14, o qual estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Bem, meus irmãos, o texto é bem explicativo, nesse que nós lemos aqui agora. E o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, possamos entender a libertação que Cristo realizou na cruz, nos tirando do jugo da lei através do seu sacrifício. Também veremos a natureza humana que estava perdida, sendo resgatada pela cruz. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens todos os dias, e de todo o Brasil, e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para o Reginaldo Araújo. Ele é membro da Igreja Batista em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Meus cumprimentos também para a Sidneia Aires, da Igreja Batista de Vera Cruz, em Campos dos Goitacazes. Um abraço também para a Nilza França, que tem sempre aí nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Quando você enviar o seu recado, não esqueça de colocar aí onde você mora e a qual igreja você pertence. Bem, irmãos, quanto à lição desta semana, nós veremos que Paulo, ele oferece aos crentes da Galácia uma análise profunda da relação entre a lei e a fé. Ele inicia ressaltando que todos os que dependem da observância da lei estão sujeitos à maldição. Por que isso? Porque é impossível você cumprir integralmente os preceitos da lei. Paulo, ele destaca a universalidade também do problema humano, argumentando que ninguém é capaz de alcançar a justificação mediante a lei. No entanto,
a mensagem transformadora que Paulo queria que emergisse ali na realização era de que Cristo se tornou maldição em nosso lugar, redimindo-nos do jugo da lei. O texto ele enfatiza a importância da fé em Cristo Jesus como meio da justificação, superando aí as limitações da lei. Ao destacar a crucificação de Cristo, Paulo ele ressalta a magnitude da obra redentora e também a liberdade que os crentes eles encontram em sua graça. A lição, baseada em Gálatas, no capítulo 3, de 1 até o versículo 14, que é o nosso contexto aqui, apresenta uma base teológica sólida para compreendermos a reconciliação entre a humanidade e Deus por meio da fé em Jesus Cristo. As fortes palavras maldição, maldito, que aparecem muitas das vezes aqui nesta passagem que lemos e também que estudaremos a partir de agora, a maldição da lei, da qual Cristo nos redimiu, é a maldição que permanece sobre nós por causa de nossas desobediências. Ele nos redimiu dela, se fazendo ele mesmo maldição naquela cruz. Voluntariamente, Jesus tomou sobre si as nossas maldições para nos livrar delas. É sobre este entendimento que Paulo passou aos Gálatas e que estudaremos aqui nesta lição a partir deste momento. E desta maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que traz o título A Condição Humana sob a Maldição da Lei. A condição humana sob a maldição da lei. Neste tópico, nós estaremos vendo que as Escrituras destacam a limitação da lei, ou seja, isso tudo em relação às obras, ensinando que ela só pode trazer maldição. Mais adiante, a Bíblia vai declarar nitidamente que o justo viverá pela fé, como já lemos no texto. Cristo, ele resgatou o homem desta maldição, dessa maldição da lei, e providenciou o método da fé, tendo ele mesmo se feito maldição ao ser pendurado naquela cruz. Aqui nós somos confrontados com a dura realidade da condição humana sob a maldição da lei. O apóstolo Paulo, neste trecho, ele lança a luz sobre a incapacidade da humanidade de cumprir perfeitamente a lei e, por conseguinte, de se justificar diante de Deus por meio das obras, indicando também as limitações da lei. Paulo, ele prossegue as suas argumentações dizendo que a aceitação do homem a Deus está baseada na fé em Cristo Jesus, afastando-se dos exemplos específicos de Abraão e dos próprios Gálatas. Agora, ele fala em termos mais gerais, de todos aqueles que são das obras da lei. Paulo ele destaca que todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, como lemos em Gálatas 3:10. Isso nos leva a refletir sobre a natureza perfeccionista da lei e como em nossa humanidade ela é falha. Somos incapazes de cumprir todos os seus preceitos. O foco não está primariamente em cumprir ou guardar a lei, mas naqueles que são produtos da lei. Esta é a essência do legalismo, no qual o caráter surge da obediência aos estatutos da lei, sobre os quais a pessoa está vivendo. Os legalistas, eles, desse tipo, estão sob a maldição, como diz o texto, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Nenhum homem
foi capaz de cumprir a lei ou até todos os rituais religiosos ali contidos. Não pode transformar o coração do homem a lei. Somente a atuação do Espírito Santo de Deus pode fazer o homem entender que necessita de mudança e perdão. As leis, elas eram impossíveis de serem guardadas por completo. Mesmo um judeu devoto e dedicado poderia, ao descumprir um pequeno item, perder completamente a sua comunhão com Deus e ser punido. Ali estava a maldição. Por essa razão, Paulo afirma que a lei não foi concedida com o propósito de nos redimir, mas sim para evidenciar a necessidade de um Salvador, simbolizada no sistema de sacrifícios. A passagem citada no texto de Paulo é Deuteronômio 27, 26. É extraído de um resumo excessivamente amplo da lei e enfatiza que não se trata de uma série de regulamentos que podem ser facilmente observados. A lei, em seu sentido mais verdadeiro, atinge todos os aspectos da vida, até as atitudes e os motivos também. Assim, transgressões não detectadas são reveladas à medida que o discernimento da pessoa se aprofunda. Por causa disso, o resultado inevitável é a condenação e não a justificação. No contexto israelita, frequentemente ocorria que as pessoas se deparavam com as suas limitações diante da lei. E neste momento, recorriam ao recurso expiatório oferecido pelos sacrifícios de animais. Através do derramamento de sangue desses animais que eram ofertados, ocorria assim a expiação do pecado, permitindo o perdão. Isso esclarece que, mesmo no Antigo Testamento, a lei ela não era o meio de salvação, mas sim o sistema de sacrifícios. Era nesse sistema que o israelita ele encontrava manifestações de misericórdia, graça, perdão e a possibilidade de reconciliação com Deus. É essencial perceber que Paulo ele não aceita isso como a maneira que Deus planejou para lidar com os homens. Aqui nesse texto que nós lemos, ele está refutando os seus oponentes, baseando-se na própria tese deles, que os homens são justificados pela lei. Mesmo naqueles que advogam, eles ficam condenados. Se o homem teima em se aproximar de Deus com base na lei, ou seja, nas suas próprias obras, a única consequência possível tem de ser a maldição e o julgamento de Deus. Um judeu que colocasse a lei como forma de salvação não teria entendido realmente o propósito da lei, que era justamente apontar a nossa limitação e a nossa pecaminosidade. Hoje temos algumas pessoas que querem colocar códigos para a salvação. Do tipo, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada contra ninguém, entendendo assim a possibilidade de salvação, sem passar pelo sacrifício da cruz. Isso não existe. O sacrifício de Jesus Cristo, crucificado, é o único caminho para a salvação do homem. O método da lei não só encontra a sua consequência lógica na maldição, mas as Escrituras claramente consideram fé e não lei a base da justificação. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Redenção pela Fé em Cristo. A redenção pela fé em Cristo. Neste tópico, nós veremos que
nem tudo está perdido. Ou nem todos estão perdidos, porque a salvação é para todos. No tocante a isso, é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Mas o apóstolo ele deixa claro o porquê de não poder ocorrer essa justificação. Paulo, então, ele declara que o justo ele viverá pela fé. Para Paulo, ninguém será justificado pela prática da lei. Como ele diz no versículo 11 do capítulo 3, o justo viverá pela fé. É claro que podemos até conhecer pessoas que são boas em sua vida diária, não traem os seus cônjuges, fazem caridade e ajudam os necessitados. Poderíamos dar a eles até o título de justos, baseados naquilo que vemos aos nossos olhos, a parte externa. Mas como ver o coração destes homens? Somente Deus tem este poder de conhecer o que se passa na mente e na alma de uma pessoa. Justificar e fazer justo são traduções possíveis do mesmo verbo grego. Este termo, justiça, é um dos conceitos mais importantes no pensamento paulino. Mas as interpretações são numerosas e também extensamente divergentes. Paulo ele fala do novo estado do crente, constituindo-se dessa forma em termo forense, que descreve o veredito judicial divino de absolvição do pecado. Repetindo aquilo que Jesus disse na cruz, está consumado. O homem de fé não é apenas absolvido, mas o poder do pecado ele é interrompido em sua vida. Pelo visto, o significado ético de justiça está implícito nestas velhas aí, nessas coisas que vão trazer tudo aquilo que o homem fez passa a ser um homem novo. Ocorre então que a graça, ela não é uma aptidão do homem, mas é pela misericórdia de Deus, é um novo ser. A prática da lei, ela trabalha o merecimento. Você cumpre toda a lei, então será bem-sucedido e abençoado. Caso descumpra, será punido. A justificação pela fé faz com que alguém se dedique a obedecer, não por uma questão de recompensa, mas sim por um ato de amor e fé. Você obedece por entender que não tem outro caminho. Mesmo se a caminhada cair ou falhar, Deus, em sua misericórdia, ele possibilita a condição de retomar e começar novamente. Pode parecer estranho, mas alguns cristãos acreditam que têm méritos diante de Deus. Participam de cultos, são frequentadores de eventos, possuem cargos nas convenções, nas suas igrejas e tem como membro até muito tempo de igreja. Nenhuma dessas práticas pode trazer para nós justificação. Somente o Cristo crucificado pode proporcionar esta alegria. Da mesma forma, praticar todas essas coisas só seria possível mediante a fé em Cristo. É reflexo da fé em Cristo. Para que um homem participe da santidade de Deus, se faz necessário uma operação neste homem através do Espírito Santo. Somente Deus, ele pode produzir a conversão, a mudança num coração. Essa é uma transformação moral, que lança alicerces para uma transformação física, ética e também social. Não são as leis que assim atuam. Somente a fé produz o caminho para a transformação do coração do homem, dando liberdade para que o Espírito Santo possa atuar em qualquer situação. O apóstolo cita Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, como apoio bíblico para o seu argumento
de que os homens são justificados pela fé e não pela lei. A expressão viverá é acrescentada ao conceito básico de o homem ser justo pela fé. Talvez isso signifique que a justificação em si é a nova vida. Desta forma, comparando-a com a regeneração, ou como a consequência da regeneração. Refira-se aí à obtenção da vida eterna no céu, como consequência da fé. Para Paulo, a fé era a fonte verdadeira de uma vida transformada, não a lei, não o legalismo, ou as cerimônias, ou os seus sacramentos. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que traz o título A Transformação da Maldição em Bênção pela Fé. A transformação da maldição em bênção pela fé. Neste tópico, nós veremos que também nasce o conhecimento de uma antítese absoluta entre a fé e a lei. No fato de que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E dessa forma, a transformação da maldição em bênção pela fé. Se a lei e sua consequente maldição colocou o homem em escravidão, que exigiu a morte de Cristo para promover livramento, ela nunca poderia ser um suplemento à fé. Muito menos uma substituta da fé. Este é o argumento de Paulo. A sentença bênção de Abraão se refere ao pacto mediante o qual todas as nações seriam abençoadas, mas sempre com a ideia de bênção da salvação, como nós encontramos no Novo Testamento, em Hebreus 2, no capítulo 2, no versículo 3. O cerne do desvendamento aí de Deus é que o justo ele viverá pela fé, isto é, pela fidelidade. Isso descreve a atitude apropriada ao homem reto, no meio das contradições deste mundo. Na tradução da Septuaginta, existe uma modificação nos pronomes do texto hebraico, que altera o seu significado. Mas o justo viverá pela minha fidelidade. E o entendimento é de quem justifica o homem, aquele que justifica o homem é o próprio Deus. Isso só se deu pela morte de Jesus Cristo. Assim, transformou aquilo que seria maldição em bênção pela fé no Filho de Deus. Para Paulo, os Gálatas já haviam recebido esta graça, o Espírito Santo e seus dons, antes de ouvirem os legalistas e judeus que desejavam introduzir as leis novamente na doutrina da igreja. A cruz removeu todo o empecilho de nacionalidade ou rituais religiosos para alcançar a graça. É nessa questão, que libertou tanto os gentios como os judeus, através do sacrifício de Jesus na cruz, recebendo a graça mediante a fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando a maldição em nosso lugar. Assim ele tomou. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que tanto o judeu como os gentios pudessem desfrutar das suas bênçãos, recebendo as promessas por meio da fé. Paulo, ele descobre nestes versículos um apoio bíblico para a maneira pela qual ele entende a justificação pela fé. Cristo veio libertar toda a humanidade que estava debaixo desta condenação, desta lei, crendo ou não. A cruz, ela tornou Cristo maldito. E através do seu sacrifício, toda a maldição que estava no mundo
e entre o povo foi revogada. Ele recebeu todo o castigo que estava sobre nós. Fomos comprados pelo seu sangue. Em relação à cruz, este mesmo princípio ocorre. Quando o cristão ele busca justificar a sua conduta de salvo por seus próprios méritos, ele acaba por colocar-se no lugar de Cristo. Assim, desmerece o ato de Jesus ao assumir o lugar do pecador na cruz. Enquanto os adversários judaizantes ostentavam uma posição espiritual superior pela circuncisão e pela guarda da lei, induzindo os gálatas ao erro, Paulo ele prefere dizer que a verdadeira cruz é aquela em que Jesus ele triunfou, num ato de graça. Quando Jesus sobe naquela cruz, ele conquista 3 coisas que Paulo ele começa a enumerar. A primeira coisa é que ele nos resgatou. Significa que ele tirou alguém de uma situação por um preço. Nós sabemos exatamente qual foi o preço. Foi o sangue derramado naquela cruz. A segunda coisa é que isso aconteceu para que as bênçãos chegassem a todos nós, aos gentios e não somente aos judeus. Não somos judeus, mas as promessas chegaram até nós pelo seu sacrifício. E a terceira se deu a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Como poderíamos receber o seu Espírito Santo sendo malditos praticantes da lei? Hoje, recebemos o seu Espírito Santo através da fé em Jesus Cristo. Tudo o que precisamos pode ser encontrado em seu Espírito Santo. Lidar com a questão dos mistérios de Deus é difícil para muitas pessoas. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Para nós, é sempre difícil entender que todos partilhamos o mesmo caminho. O resultado está com Deus. Viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito em nós. O questionamento que o apóstolo Paulo ele atingiu aqui com ele a consciência dos Gálatas. Alertou os Gálatas sobre o retorno ao legalismo, que seria uma negação a toda a ação do Espírito Santo. Viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Infelizmente, muitos ainda vivem perpetuando o ensino e prática da maldição. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há porquê o novo carregar sobre si coisas velhas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. São consequências da antiga dispensação. Não podemos cometer os mesmos erros dos Gálatas. Os judeus queriam levar os Gálatas a crerem que a salvação seria alcançada pela obediência à lei. Mas aprendemos aqui que o caminho que leva até Deus não é esse. O pecado desvirtuou, desorientou e também separou o homem de seu Criador. Na cruz, entretanto, Deus ele está chamando-nos de volta. Pela eficácia da cruz, podemos ter a ousadia, pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele nos inaugurou. Segundo este ensinamento, não há nenhuma ação que possa resultar na salvação do crente, senão aquela que Deus, ele deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que possa ter a vida eterna, conforme destaca João no capítulo 3, no versículo 16. E neste caminhar, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta sexta lição, deste terceiro trimestre da revista Palavra e Vida. Aprendemos na lição de hoje que o resultado da fé em Cristo é o resgate da maldição da lei, conforme Paulo ele deixa claro em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Cristo, ele assumiu o lugar do pecador na cruz do Calvário. Tornou-se ele mesmo maldição em lugar de todos nós. O sentido claro dessa é que, de outras passagens também, que falam do resgate da cruz, conforme destaca a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 20, e também no capítulo 7, no versículo 23. Dessa maneira, Paulo, ele ensina que a morte de Cristo foi o preço para nos livrar o homem da penalidade do pecado. A lei cumpriu o seu propósito. Depois que vem a fé, já não estamos debaixo deste jugo. E sobre este assunto, nós estaremos até estudando em outras lições. A humanidade, ela amadureceu. Está preparada para a colheita. Imaginemos, por um momento, uma plantação de café. Ela é cuidada, com todo o carinho, para que, no tempo próprio, o lavrador ele possa realizar a colheita do seu plantio. A essa imagem podemos associar a transição da lei para a fé. Estamos no momento da colheita. Assim, concluímos mais uma lição deste trimestre, observando no mundo dois sistemas. O primeiro tem a ver com aqueles que seguem a visão popular de que, se não faço maldade contra ninguém, sou um homem bom e mereço a salvação. Ou por fazer muita caridade, muitas coisas boas, serei justificado. Em relação ao segundo, podemos observar a dependência total da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Reconhecemos que o homem se mantém debaixo da maldição quando não reconhece a sua fraqueza e total dependência de Deus. Nenhuma prática religiosa pode justificar as nossas faltas, somente a fé no Filho de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Assim registra Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Precisamos avaliar nosso coração. Muitas pessoas se tornam autoconfiantes em seu próprio braço e na sua capacidade. Muitas se tornam arrogantes por serem religiosas ou praticarem atos de bondade. Devemos manter o nosso coração limpo, entendendo que tudo o que temos e tudo o que somos chegou até nós por um ato de amor de Deus. A sua graça nos constrange e transforma as nossas ações, nos libertando das algemas do legalismo. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. A primeira reflexão que o pastor Eliseu lhe coloca para a gente e nos questiona é se já testemunhamos pessoas aprisionadas pelas leis da religião. Você já presenciou isso? Qual foi a impressão que você teve? A segunda reflexão nos indaga o que nessa lição mais nos deixou entusiasmados. E a terceira reflexão nos questiona como vemos a nossa vida
cristã após essa lição. Olha, irmãos, muita gente aí tem entrado por um caminho errado, né? E devemos deixar claro que a cruz, ela representa o fator decisivo para a salvação do homem. Ali foram os pecadores resgatados do pecado e da maldição da lei. Ali foi tornada possível a reconciliação com Deus, como registra Efésios 2,16. Ali na cruz estão os seguidores de Jesus, unidos a Cristo pela fé. É o sofrimento dele que nos resgatou da maldição do pecado. Paulo tornou a cruz o centro de sua mensagem, e assim devemos também o fazer. Na mais pujante declaração da Epístola aos Gálatas, Paulo declara que estou crucificado com Cristo. Paulo diz como e onde ele morreu para o mundo, para o pecado e para a lei, unido a Cristo, pela fé na cruz. Assim, o apóstolo definiu que o viver do cristão é por meio da fé. Este é o caminho da cruz. Você já parou para refletir sobre a relevância do ato de tomar a cruz de Cristo e segui-lo? Como está lá registrado em Mateus, no capítulo 10, no versículo 38? Nessa lição de hoje, podemos ver quais foram os reflexos dessa decisão, aplicando a nova realidade diante da qual se encontra aí cada discípulo de Cristo. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu recado, seu comentário, acione o sino das notificações e também compartilhe para que mais pessoas possam desfrutar do conteúdo para edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. E envie no grupo da sua igreja esse conteúdo também. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 7, com o título Liberdade e Responsabilidade. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?